Saldo à igreja com a paz do Senhor, amém? Santidade e perseverança. Para cada dia mais, temos aliança com Cristo. Amém, meus irmãos? Gostaria de compartilhar hoje um texto que está em 2 Coríntios. Vai separando aí, 2 Coríntios, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 14. Aleluias! Acompanhe comigo, minha tradução é NTLH, tá bom? Acompanhe comigo. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Diz assim na palavra do Senhor: não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Versículo 16. Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Só até aí, meus queridos. Aleluia! Irmãos, esse versículo, ele é muito impactante, ele é muito forte. E me recorda muito o meu testemunho de vida. Um pouquinho do meu testemunho de vida. Porque que eu nasci em um lar muito enraizado no catolicismo, muito enraizado em simpatias, muito enraizado ali em santos, sabe? Para mim foi um pouco complicado entender a verdade, demorou um bom tempo. Na minha infância, na minha adolescência, toda foi compartilhando dessas coisas juntamente com a minha família, com minha mãe, minhas tias, meus tios. E meus irmãos, não foi fácil. Me lembro quando eu era adolescente, a minha carteira, e ainda usávamos carteira naquela época, né? Hoje em dia está mais difícil. Minha carteira era dessa grossura, parecia um sanduíche. Muito dinheiro? Não, não era isso. Era aqueles santinhos, sabe, com orações prontas. E a imagem do santo tinha vários santos, várias orações. E aquilo ali eu sentia que era uma proteção, patuás, etc. Rosários. E aquilo ali era minha proteção, era minha segurança. E aquilo ali eu via, né? Minha mãe, os meus parentes tendo aquela convicção, e eu queria ter aquilo também. E a minha mãe, além de ela mexer com o catolicismo, além de ela servir o catolicismo, ser adepta do catolicismo, né? Ela também mexia com o ocultismo, com coisas erradas. E volta e meia ela ia tomar um passe, uma coisa desse tipo, sabe? Em locais assim. E eu não entendia aquilo, eu só sabia que aquilo ali não era algo legal. Alguma coisa no meu coração me dizia que não era algo legal. E ela solicitava, ela pedia que para que nós fôssemos, né? Eu e meu irmão, fôssemos em casas de artigos religiosos, comprar determinadas coisas, incenso de igreja, etc. Velas com formatos específicos. Então, nós participávamos de tudo isso. Me lembro muito bem. E partindo ali da adolescência, ali, saindo da adolescência, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, né? E eu passando em frente a essa casa de artigo religioso novamente, né? Agora com outra visão, mas só que eu não queria compromisso com os crentes, como eu falava na época. Eu não queria compromisso com os crentes, porque eu achava aquilo tudo um fanatismo, aquilo tudo uma besteira, uma hipocrisia, porque que ninguém conseguia ser certinho daquele jeito, daquela forma, assim que eu pensava.
E eu passando em frente essa casa de artigos religiosos, eu vi ali os meus santos, aqueles santos que eu defendia juntamente com aqueles evangélicos que queriam pregar a palavra para mim. Os meus santos que eu defendia juntamente com outras imagens, imagens de demônios vermelhos, com um tridente na mão, imagens da minha Virgem Maria, que eu tinha muita devoção na época, parecida, e juntamente com coisas impuras, símbolos de cemitério e todos aquelas estátuas, aquelas imagens eram feitas com as mesmas mãos, vinham dos mesmos locais. Tanto fazia ela ser de gesso, ela ser de madeira, ela ser de metal, não sei. E eu comecei a refletir sobre aquilo ali. Falei, será que realmente as trevas têm alguma relação com a luz? Será que realmente o meu Deus está nesse lugar? É o que diz aqui na palavra. Não existe comunhão entre as trevas e a luz. E recordo a minha avó paterna, que já faleceu há algum tempo, ela comprava incenso de igreja, ela consagrava na própria igreja católica no culto de domingo e levava para o seu altar de estátuas estranhas, estátuas vermelhas no fundo da sua casa. Então ela consagrava na igreja católica e levava lá esse incenso de igreja. E eu começava a ver aquilo ali e me perguntava o que tem a ver as trevas com a luz, sem conhecimento da palavra, e a palavra aqui explícita. Então é isso que eu vejo hoje, meus queridos. Uma coisa muito diferente. As pessoas, elas não conseguem discernir isso. E muitas vezes servem demônios, servem estátuas, coisas que estão levando ao engano, cegando essas pessoas. E esse sincretismo religioso, essa coisa que ficou enraizada desde seus antepassados, vai permanecer nessas pessoas, vão seguindo com suas vidas, sem conseguir enxergar a palavra, sem conseguir enxergar o verdadeiro evangelho, sem aceitar que estão erradas, sem conseguir abrir os olhos para a verdade, sem conseguir aceitar um crente, como eu falava naquela época, levar o evangelho. Tudo era motivo para se zangar, para se enfurecer. Isso era mais um tentáculo do inferno para não deixar você perceber a luz, não deixar você enxergar a palavra do Senhor, não deixar você ser liberto dessa raiz maldita que muitas vezes vem nas nossas vidas. Mas eu tenho uma palavra para você, meu querido. Tenho uma palavra para você, minha querida. Leia a Bíblia. Ore verdadeiramente ao Deus. E peça ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos se realmente foi isso que o Senhor quer me mostrar. Senhor, fala comigo. E peça para o Espírito Santo de Deus abrir o seu entendimento, assim como ele abriu o meu. Para que você possa entender qual é o verdadeiro caminho. Amém? Então, irmãos, hoje eu preciso trazer esse testemunho. As trevas não têm comunhão com a luz. A luz não se mistura com as trevas. Vamos abrir os olhos. Comece a enxergar os sinais ao seu redor. Como é que pode o meu Deus, os meus deuses, estarem recebendo coisas erradas? Recebendo oferendas em outros locais? Isso não existe, meus queridos. Não tem nada de diferente, são a mesma coisa. Estão sendo vendidos nos mesmos lugares. Aleluia. Velas, não existe. Para que luz? Só precisa de luz quem não tem luz, quem está em trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abra os seus olhos enquanto há tempo, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. Para muitos ele já voltou. Muitos estão aguardando
Estão dormindo em Cristo e aguardando a volta do Senhor? Porque na palavra do Senhor diz, nos sepulcros não há obra. Então, enquanto você tem sanidade, enquanto você tem saúde, enquanto você tem disposição, busque a Deus. Não permita que nada te roube. Abra os seus olhos enquanto há tempo. Porque que não há interesse do inimigo que você abra os seus olhos. Mas Deus me enviou aqui para te trazer esta mensagem. E em nome do Senhor Jesus Cristo eu profetizo que essas escamas caiam, que essas pessoas se libertem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.